Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos refletir a respeito da passagem do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Especificamente no item 4, onde fala na passagem Jesus em casa de Zaqueu, que inicia-se assim. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus, para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ele, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro, para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a este lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa e descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: Ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres e, se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, versículo 1 a 10. Essa passagem ela traz uma série de reflexões importantes para a gente fazer através do simbolismo que existe na Bíblia. É muito interessante nós observarmos o quanto Zaqueu ele pode nos representar diante da nossa conexão com Deus, diante da nossa disponibilidade em realizar esse alinhamento dos nossos pensamentos, do nosso sentimento com Deus, na nossa prática de buscar ser pessoas cristãs que praticam o bem em sintonia com o Criador. E é interessante observar que esta casa, que representa a morada de Zaqueu, que a gente poderia atribuir meramente a um patrimônio físico, nós podemos associar, dentro da alegoria que representa essa passagem bíblica, ao nosso espírito. Nós podemos representar a nossa morada espiritual, que representa o nosso mundo íntimo. E o quanto cada um de nós, apesar de todas as imperfeições que temos, apesar de todas as dificuldades morais que nós ainda apresentamos, somos capazes de realizar essa conexão com o Criador. E quando nós nos reportamos ao momento que para Zaqueu representava algo um pouco difícil, que era visualizar a presença do Cristo por ele ser de baixa estatura, podemos entender o quanto para nós ainda é trabalhoso para que a gente possa conseguir fazer essa conexão com o Criador, porque dentro da nossa imperfeição, a nossa muitas vezes indisposição em cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, para a gente ainda requer um certo trabalho para realizar essa conexão. Assim como Zaqueu subiu na árvore para que ele pudesse visualizar melhor a passagem do Cristo, somos nós que precisamos nos concentrar, elevar o nosso pensamento para que aí sim a gente possa se conectar com Deus, se conectar com Jesus. Ainda não representa um momento integral na nossa vida. Ainda não representa 24 horas da nossa existência, porque volta e meia a gente se desconecta, a gente pode ainda nutrir pensamentos que não são tão bons, mas se nós temos essa consciência da necessidade da prática da oração,
do alinhamento com o bem maior, mesmo que a gente se desalinhe em algum momento, nós vamos fazer de volta essa reconexão. Então, esse esforço de Zaqueu de subir a árvore, de visualizar o Cristo, nós podemos associar a essa nossa possibilidade, a essa nossa capacidade de poder elevar o nosso pensar para que as nossas vibrações possam se alinhar com a espiritualidade amiga. E essa repercussão desse movimento de Zaqueu de subir a árvore, olhar o Cristo, permitiu com que ele não só pudesse visualizar Jesus, mas permitiu com que ele pudesse também visitá-lo. Assim é o nosso movimento espiritual. Quanto mais nós buscarmos fazer esse movimento de automelhoramento, autoconhecimento, de elevação do nosso padrão vibratório na oração, na prática do bem, mais nós permitiremos que Deus visite o nosso coração, esteja presente no nosso espírito, visite a nossa casa, que é o nosso mundo interior, para que o reino de Deus possa ser construído dentro de nós. Assim como Jesus visitou a casa de Zaqueu, Jesus visita o nosso mundo íntimo, visita os nossos corações, a partir do momento que a gente oportuniza a presença dele. Porque Jesus está o tempo todo disposto a nos ajudar, disposto a estar presente conosco, batendo na porta para que a gente possa permitir com que ele possa entrar. Só cabe a cada um de nós se disponibilizar a isso, permitir que Jesus chegue, que Jesus entre na nossa casa, que Jesus toque o nosso coração e possa nos mobilizar para que as nossas mudanças, as nossas transformações possam acontecer. Então, essa passagem, ela nos convida a pensar muito nessa questão e o quanto muitas vezes, para aqueles que estão à nossa volta, pode representar algo impossível, porque os outros podem enxergar em nós imperfeições, enxergar muitas vezes condutas nossas que poderiam ser para os outros um impedimento para que Deus tocasse nosso coração, para que nós pudéssemos fazer essa conexão com Deus. Mas isso não é impossível. Toda e qualquer criatura, por mais imperfeita que ela seja, é passível de ser realinhada ao bem, desde que ela tenha força de vontade, desde que ela deseje fazer essas mudanças. Então, da mesma forma que a população julgou o fato de Jesus ter visitado Zaqueu, logo um homem visto como de má vida, né, como é dito, né, ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida, como foi dito. Ou seja, as pessoas podem julgar a cada um de nós, mas somente nós sabemos o que se passa em nosso coração. E Deus sabe qual é o nosso merecimento de fato. Se nós realmente temos merecimento para receber uma determinada assistência. E cada um de nós pode sair de um lugar de vício e construir virtudes no coração. Precisamos abandonar essa postura de apontar, de julgar o próximo, de determinar se o outro é merecedor ou não de receber o auxílio espiritual. O nosso dever, única e exclusivamente, é auxiliar, é ajudar, da mesma forma que nós gostaríamos de ser ajudados. E porque desta forma a gente pode se surpreender muitas vezes, tanto conosco, por conseguir atravessar, desenvolver-se, vencer imperfeições e construir valores, como a gente também pode com o nosso próximo, ao observá-lo, alcançar condições, se reestruturar espiritualmente e se tornar um outro ser a partir do momento que ele passou por reflexões, por reformas, por autoconhecimento.
Então, essa mensagem, essa alegoria bíblica, nos convida a pensar que, da mesma forma que Zaqueu subiu à árvore, visualizou Cristo e foi visitado por ele, todos nós poderemos ser visitados por Jesus. Todos nós poderemos ter Jesus na nossa casa, no nosso espírito, nos nossos corações, a partir do momento que nós elevarmos o nosso pensamento, o nosso sentimento a Deus, à espiritualidade maior. Todos nós somos plenamente capazes. Basta que nós estejamos dispostos no bem. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus.